Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Direito ao esquecimento é aplicado em condenação por tráfico de drogas. Na reportagem especial, vamos falar sobre pensão alimentícia e as regras que garantem esse direito aos maiores de idade, aos casais homoafetivos e aos ex-cônjuges. E ainda, a fabricante de veículo vai ter que restituir valor pago por um carro novo com defeito que não foi consertado no prazo legal. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. O STJ Notícias começa com uma decisão da terceira sessão especializada no julgamento de processo da área penal. Foi aplicado o direito ao esquecimento em um caso de condenação por tráfico de drogas. A decisão acabou reduzindo a pena imposta ao réu. Em decisão monocrática, o ministro do STJ, Rogério Schietti Cruz, aplicou de forma excepcional o direito ao esquecimento no caso de um homem condenado por tráfico de drogas. Em 1991, sob a vigência da antiga lei de drogas, o homem foi condenado a 6 meses de prisão por posse de drogas para uso próprio. Em 2015, ele foi preso novamente com 22 gramas de cocaína e condenado a 7 anos de prisão. Na decisão, o juiz de primeiro grau usou a condenação de 25 anos atrás como motivo para não conceder a redução de pena. A defesa do homem entrou com pedido de habeas corpus no STJ, onde o ministro Rogério Schietti Cruz levou em conta as particularidades do caso e o fato de, nos últimos 25 anos, o réu não ter cometido outros crimes. O ministro citou a teoria do direito ao esquecimento, adotada na esfera civil, e afirmou que, com as devidas adaptações, também poderia ser aplicada no âmbito criminal. Por fim, o relator lembrou que o STJ possui entendimento de que as condenações com trânsito em julgado há mais de 5 anos podem servir de alicerce para a valoração desfavorável dos antecedentes. Mas, por outro lado, decisões no STJ e também no Supremo Tribunal Federal relativizam a existência desses maus antecedentes para fins de dosimetria da pena em casos excepcionais. O ministro aplicou o direito ao esquecimento e reduziu a pena de 7 para 5 anos ao afastar a avaliação de maus antecedentes do réu. Terceira turma anulou sentença que determinou o recolhimento de uma criança em um abrigo. A retirada dela do lar havia sido determinada a pedido do Ministério Público por suspeita de adoção irregular fora do Cadastro Nacional de Adoção. Entenda o caso na reportagem de Jéssica Castro. No caso analisado, o Ministério Público alegou que a condição de pai biológico declarada pelo pai que registrou a criança seria falsa. O juízo de primeiro grau suspendeu o poder familiar da mãe biológica e do pai no registro e determinou que a criança que vivia com esse pai e outra mulher fosse recolhida a um abrigo. Isso porque ficou caracterizado um tipo de adoção irregular, a adoção à brasileira, que é quando a criança é entregue a uma família sem passar pelo cadastro de adoção. O relator do recurso no STJ, ministro Moura Ribeiro, destacou que o Ministério Público não apontou a existência de situação de risco ou abandono e que é uma medida prévia à realização de um estudo psicossocial antes de destituir o poder familiar. O ministro ressaltou que esse direito é garantido inclusive nos casos de crianças abandonadas em local público, por exemplo. Os ministros da terceira turma anularam a decisão que afastou o poder familiar dos pais e determinaram a realização de estudo social, como foi pedido pelos recorrentes, para definir qual a melhor solução para o caso, considerando os interesses da criança. Enquanto isso, a criança deve permanecer com o pai que a registrou. Hospital e plano de saúde podem romper o contrato de prestação de serviço. O que eles não podem é surpreender os conveniados com a suspensão repentina do atendimento. Por essa razão, a terceira turma negou o recurso de hospital e plano de saúde que foram obrigados a manter o tratamento de câncer de uma paciente. Hoje em dia, mais de 47 milhões de brasileiros possuem planos privados de saúde. O benefício, em regra, é visto como segurança de atendimento médico e tratamento de doenças. Mas a falha na prestação do serviço faz com que muitos casos vão parar na justiça. A terceira turma do STJ julgou recentemente o caso de uma paciente que, mesmo com a autorização do plano para realizar tratamento contra o câncer, teve as sessões de quimioterapia suspensas. Após ser diagnosticada com câncer, uma mulher foi submetida à cirurgia e encaminhada com urgência para tratamento com quimioterapia. As sessões foram agendadas e autorizadas pelo plano de saúde, mas a paciente foi impedida de continuar com o tratamento.
O motivo? Pendências financeiras entre o hospital e a operadora do plano, o que acabou gerando a suspensão total do atendimento do convênio. E, com isso, a paciente teve o tratamento interrompido. Este advogado explica que o descredenciamento e recredenciamento da rede de atendimento são permitidos, mas existem regras impostas pela Agência Nacional de Saúde para que o usuário não seja prejudicado. Tanto o descredenciamento quanto o credenciamento, eles têm que respeitar os contratos ou os inícios de atendimento médico hospitalar que já estão em curso. Não se suspende a vida de uma pessoa. Por isso que não se pode suspender o tratamento de uma pessoa por uma questão burocrática na qual o consumidor está de todo correto. Não se suspende a vida e não se suspende um contrato cuja prestação seja o atendimento à vida de uma pessoa. Como já estava no meio do tratamento e não recebeu nenhum comunicado prévio por parte da operadora do plano, a paciente entrou com a ação de antecipação de tutela para garantir a continuidade do tratamento no mesmo hospital. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o plano de saúde e o hospital respondessem solidariamente pela continuidade do tratamento, por entender que ambos integram a mesma cadeia de fornecimento de serviço. O hospital e a operadora recorreram ao STJ, onde a relatora, a ministra Nancy Andrighi, reconheceu o comportamento do hospital como abusivo, ao impedir a continuidade do tratamento, o que implica defeito na prestação do serviço à consumidora. O ato de suspensão é abusivo e o correto seria terminar esse contrato e apurar entre o prestador e o plano de saúde eventuais perdas e danos que eles tiveram. Durante o voto, a relatora afirmou que as condutas das duas empresas atentam contra o princípio da boa-fé, que deve guiar a elaboração e execução de todos os contratos. E lembrou que as condições estabelecidas pela ANS são para evitar surpresas e interrupções indevidas de tratamentos médico-hospitalares sem prejuízo para o consumidor. Por unanimidade, a turma negou o recurso do hospital e da operadora do plano de saúde, mantendo a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que condenou as duas empresas a arcar com os custos do tratamento da paciente. Olá, você que acompanha o STJ Notícias. Olha, nesta semana na Rádio Justiça nós vamos falar sobre liberdade de imprensa. No programa STJ Cidadão, você vai saber como é a relação com a democracia e os limites necessários sem que isso configure censura prévia ao trabalho jornalístico. Você vai saber também da importância de se preservar o sigilo da fonte, fake news e os casos que chegam à Justiça. E no quadro STJ Entrevista, nós convidamos um especialista para falar sobre audiência de conciliação. Ele vai explicar como funciona e como que essa ferramenta tem ajudado a diminuir o número de processos no judiciário. Tudo isso e muito mais você acompanha na Rádio Justiça e também pela nossa página na internet. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta você vai ver uma reportagem especial sobre pensão alimentícia. Eu volto em instantes. Até já! O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal: o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdãos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto.
Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. Muitos acham que o divórcio é o fim de uma relação, mas em muitos casos permanecem vínculos e obrigações como o pagamento da pensão alimentícia a ex-marido ou ex-esposa. Além das decisões dos ministros aqui do STJ sobre o assunto, a reportagem especial desta semana vai abordar as regras para garantir esse direito aos filhos maiores de idade e aos casais homoafetivos. Para falar sobre o tema, aqui comigo no estúdio, o advogado Robson Neves. Ele vai responder as dúvidas sobre o assunto recebidas nas nossas redes sociais. Robson, seja muito bem-vindo ao STJ Notícias. Imagina, eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Olha, antes da gente bater o papo, responder as dúvidas dos internautas, que mandaram aí perguntas tanto no WhatsApp quanto no Facebook, nas redes sociais, eu convido você e do outro lado da tela a acompanhar uma reportagem especial sobre esse assunto. Vamos ver? Quando o assunto é pensão alimentícia de filhos, o pai e a mãe têm que contribuir de acordo com as suas possibilidades para o sustento do filho. O direito usa 3 palavras para estabelecer essa obrigação. É analisado o caso concreto de acordo com esse trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade. A partir do momento que faz a análise do caso concreto, é que os alimentos são fixados. Foi a partir dessa análise que Leonardo descobriu que estava pagando além do que deveria de pensão para as 2 filhas. E olha que nem foi ele que pediu a revisão. A ex-mulher buscou a justiça. Não estava satisfeita com o acordo feito depois do divórcio. Estava pagando 32% do meu salário. E a juíza acabou estipulando, 27,5% do valor do meu salário. A juíza falou que não seria só da minha parte a questão da manutenção das filhas. Também existe a parte dela, e ela viu nos autos lá que eu sempre fui muito consciente, que eu sempre paguei além do que eu pagava de pensão, eu sempre contribuí. Já para os filhos maiores de idade, o que antes era um dever passou a ser exercício de solidariedade. A jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça é a de que a maioridade de filho não extingue automaticamente o direito ao recebimento de pensão alimentícia. Só que o filho que atinge a maioridade tem que comprovar a necessidade ou que frequenta curso técnico ou universitário para continuar recebendo a pensão. Segundo a súmula 358 do Tribunal, o cancelamento da pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial. Carlos procurou a justiça e seguiu exatamente o que está na súmula para cancelar a pensão da filha de 28 anos. Eu tive que instituir um advogado e esse advogado que deu a entrada foi ele quem procurou a minha filha, procurou a minha ex-mulher, no caso a minha filha, para assinar os documentos. E aí deu a entrada, não foi difícil, porque não houve nada assim no litigioso praticamente. Além da pensão mensal, Carlos ajudava a filha com outras despesas extras, que eram divididas com a ex-mulher. Isso era uma coisa bem tranquila comigo e com a minha ex-mulher, até o dia da pensão, quando eu toquei no assunto de tirar a pensão. Mas um recurso que chegou ao STJ trouxe exatamente essa discussão entre os ministros da 3ª turma. Aqui no tribunal, os ministros analisaram a decisão das instâncias inferiores que admitiu que um pai deduzisse do valor da pensão alimentícia que paga para o filho as despesas referentes ao aluguel, condomínio e IPTU do imóvel onde residia o filho. De acordo com os autos, tudo isso aconteceu porque a mãe deixou de honrar os pagamentos do aluguel. E como o contrato estava no nome do filho, o pai decidiu, em vez de fazer os depósitos mensais da pensão alimentícia, priorizar o pagamento das despesas de locação. Ao lembrar que a regra não admite compensação da dívida alimentícia, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino afirmou que cada caso deve ser analisado e alertou que o julgador deve investigar e ponderar as circunstâncias da lateração da forma de pagamento da pensão alimentícia, se houver o consentimento do credor, bem como se o pagamento in natura realizado foi destinado efetivamente ao atendimento de necessidade essencial do alimentado.
A terceira turma também concedeu recentemente um habeas corpus em favor de um homem preso por não pagar pensão alimentícia do filho formado e empregado. A relatora ministra Nancy Andrighi ressaltou que a dívida não mais se reveste das características de atualidade e urgência que justificariam, em tese, o emprego da medida coativa extrema. Ou seja, neste caso, como o filho trabalha, a prisão não é a melhor medida. Decisões como essa têm sido tomadas no Judiciário porque o novo Código Civil possibilitou o uso de novas formas de pressão contra pais e mães que não cumprem suas obrigações. Quais são essas alternativas? Por exemplo, negativação do nome do devedor de alimentos perante os órgãos de proteção ao crédito, apreensão da CNH, apreensão do passaporte, bloqueio de contas judiciais. Então, nós temos outras alternativas menos drásticas e que estão sendo mais utilizadas no meio jurídico do que a prisão civil. A prisão civil ela permanece no nosso sistema jurídico, mas hoje nós temos outras alternativas a ela. Pois é, Robson, vimos aí na reportagem que o pai não está apenas sujeito só à prisão, né? Tem outras medidas agora. Antes da prisão, né, costumam utilizar-se dessas medidas que foi falado na reportagem, somente essas ligadas a segurar o passaporte, ou reter o passaporte, mais ligada a que a pessoa não gaste o dinheiro para uma viagem no exterior quando está devendo. Verdade. Né? Ou o nome no Serasa para atrapalhar a concessão de crédito, coisas do tipo, né? Ou enfim. Agora vimos também na reportagem aí que o pai que paga pensão para um filho maior de idade, se esse filho estiver trabalhando, formado, ele também não, se deixar de pagar, não é preso. É porque aí, evidentemente, os alimentos que o pai estaria pagando para esse filho, se ele fosse menor sem trabalho, tem um caráter de sobrevivência mesmo, porque aquela pessoa não tem capacidade ainda, aquele menor, de trabalhar e se autossustentar. Já alguém que é maior de idade, está trabalhando, tem condições de sustentar e o pai ainda está ajudando, a falta dessa ajuda, ela não é mais de sobrevivência, é só uma ajuda, uma solidariedade. Por isso que a reportagem começa falando do princípio da solidariedade entre pai e filho, né, depois da maioridade. Vamos ver as perguntas enviadas nas nossas redes sociais. A primeira é do Marcos Fernandes, mandou pelo Facebook. Por que o judiciário é parcial ao aplicar a pensão alimentícia, tendo o pai, o homem, como um órgão previdenciário? Aí não vai nenhuma diferenciação, mas normalmente os homens têm mais condições de pagar e normalmente os filhos é que ficam com a mãe, né? Então não é uma regra, isso nem é uma lei, isso é apenas uma situação fáctica nossa, da nossa cultura. Que não impede de ser o inverso também, do filho morar com o pai e a mãe. mãe. Também não impede o que eu estou falando, é a maioria dos casos, não que sejam todos os casos, né? Ótimo. Vamos ver a nossa próxima pergunta. É do Rafael Carvalho, também mandou pelo Facebook. Qual o prazo prescricional para requerer pensão alimentícia ou indenização por não pagamento desta? Quando é menor, não há prescrição, né? Porque contra o ascendente ou descendente não há prescrição nessa relação. Então, enquanto for menor, não tem prescrição. Agora, quando for maior, aí sim. Ela renova automaticamente, por exemplo, quando o filho completa 18 anos, a maioridade, ou não? Não, aí preciso começa. pedir a revisão. Fez 18 anos, ela continua sendo paga. Como disse na reportagem, o STJ exige que se faça um processo judicial de exoneração daquela pensão ou de diminuição, enfim, de outro valor, entendeu? Seja, é preciso entrar na justiça, o pai ou a mãe, né? Entrar na justiça e pedir ao juiz que se analise uma circunstância para diminuir, exonerar, enfim. Aí vai depender de cada caso. Agora, como é que fica a questão da pensão para ex-marido e ex-mulher? A ex-mulher ou o ex-marido que não tem condições de trabalhar, eles vão receber pensão. Né, porque é o princípio da solidariedade. Se a pessoa tem um defeito que impeça da pessoa trabalhar na saúde dela, ou uma doença muito grave, o ex-marido ou a ex-mulher vai ajudar, vai ter que ajudar. E geralmente ali no acordo é estipulado um prazo também. Às vezes o prazo é mais para quando a pessoa tem condições, mas precisa de um tempo para se empregar, vamos dizer assim, para se recolocar no mercado ou para conseguir um emprego, eu quis dizer isso, né? Conseguir uma colocação que se dê condições de auto-sustentar, entendeu? E a mesma regra se aplica aos casais homoafetivos? Mesma coisa, não faz diferença, nenhuma diferença. Vamos ver a nossa próxima pergunta. É da Adriana Palmeira. Tem 3 filhos, o mais novo tem epilepsia e o do meio tem síndrome de Asperger, isso. Meu ex-marido foi demitido da empresa, aí ele reduziu a pensão de R$ 1.300 para R$ 600. Gostaria de saber se posso pedir para aumentar o valor, pois os gastos com remédios e plano de saúde chegam aí a quase o valor da pensão.
Primeiro que ele não podia diminuir esponte própria, quer dizer, ele mesmo diminuir. Se ele fez isso, ele deveria ter feito uma revisão de alimentos. Ele, não sei se ele fez, a pergunta não fala. Ele não pode simplesmente diminuir. Se ele simplesmente diminuiu sem uma autorização judicial, ela já tem uma diferença para cobrar. Se ele conseguiu uma revisão judicial, aí ela teria que tentar de novo uma nova ação, com outra revisão, para voltar ao que era em face das dificuldades que ela tem. Que os filhos têm, é uma diferença muito grande aí, né? É a coisa da necessidade. O que a justiça mais olha é a situação das crianças, né? Quando forem menores, até mesmo do maior, do que recebe o alimento, né? Porque ainda mais da criança, quando for menor. É o principal foco da justiça. Depois olha para a situação de pai e mãe, de quem vai alimentar, entendeu? Temos mais perguntas. Vamos ver a próxima. Ana Amélia, lá de Curitiba, mandou pelo WhatsApp. Gostaria de saber mais sobre a excepcionalidade da obrigação recair sobre os avós e se também pode ser cobrada de outros parentes, como tios, tias, por exemplo. Isso tem uma previsão específica no Código Civil de que a gente chama de alimentos avoengos, que são os dos avós, né? Tem sim, só que tem que ser, vamos dizer assim, tem que ser supletivamente, tem que ir olhando. Se o pai não tem, entra contra o pai ou a mãe. Não tem, percebeu-se que não tem condições de pagar, vai contra o avô. Percebeu-se que também não tem condição, vai contra outro parente, qualquer parente. Vai até encontrar um que possa pagar os alimentos, ainda mais quando é menor, entendeu? Realmente tem essa gradação, mas não pode pular de uma vez. Você não pode pular de uma vez. A justiça vai exigir que você vença as etapas. É isso, Robson, só tenho que agradecer a sua participação aqui no STJ Notícias de hoje, tirando todas essas dúvidas. Muito obrigado. Imagina, fica à vontade, precisando, estamos aí. Foi muito legal, muito obrigado. Ótimo, obrigado. E olha, nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver que herdeiros vão ter que pagar dívida judicial deixada pelo pai. Eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. A decretação de falência de uma empresa leva à extinção das ações de execução contra ela que estavam suspensas em razão do processo de recuperação judicial. Com esse entendimento, a terceira turma manteve a extinção de ações movidas pela Petrobras Distribuidora contra um poço de combustível que estavam suspensas por causa da recuperação. Os ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça mantiveram decisão de primeiro grau, que extinguiu ações movidas pela Petrobras Distribuidora contra um posto de combustíveis. Os processos estavam suspensos em razão da recuperação judicial do posto, que havia decretado falência. No recurso ao STJ, a distribuidora alegou que a Lei de Falências e Recuperação sugere a suspensão de execuções e não a extinção, como foi determinado. Para a relatora, a ministra Nancy Andrighi, mesmo com a determinação expressa em lei da suspensão, a extinção, da maneira como foi decidido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, não se revela incompatível com o ordenamento jurídico. A ministra ainda ressaltou que uma eventual retomada das execuções seria uma medida sem efeitos concretos, uma vez que as dívidas seriam dificilmente pagas.
Por fim, a relatora concluiu que o decreto de falência extingue a pessoa jurídica da sociedade empresarial, o que significa que, mesmo que fosse possível retomar o processo na fase de execução, não existiriam os critérios processuais básicos de admissibilidade, uma vez que não seria possível exigir o pagamento de uma pessoa jurídica inexistente. Um dia antes de falecer, um pai passou todos os bens para os filhos. Só que ele tinha uma condenação por danos morais pendente de pagamento. Os herdeiros vão ter que pagar essa dívida. Veja os detalhes na reportagem de Samanta Peçanha. A terceira turma do STJ rejeitou o recurso de um grupo de herdeiros que não aceitou a decisão da Justiça catarinense de determinar que os sucessores dos bens deveriam pagar uma dívida judicial do pai falecido fixada em 400 salários mínimos. De acordo com o processo, um dia antes de morrer, o devedor passou todos os bens para os filhos, o que tornou impossível pagar a indenização de danos morais, estabelecida 18 meses antes da morte. Os credores na ação de danos morais entraram na Justiça para garantir o pagamento da indenização. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina aceitou o pedido e reconheceu fraude na sucessão de bens. Os herdeiros recorreram ao STJ com a justificativa de que os credores não entraram com o pedido de reconhecimento de fraude, mas a relatora do caso no tribunal, ministra Nancy Andrighi, não acolheu o argumento. A magistrada sustentou que não houve julgamento além do pedido, uma vez que a sucessão de bens foi a fraude praticada pelo devedor antes de morrer. Com isso, os herdeiros vão ter que pagar a dívida com a herança do pai, como explica esta advogada. Eles vão responder a dívida no limite do que foi recebido. Se eles tiverem recebido 200 salários mínimos, eles só podem arcar até isso. Os outros 200 salários que faltarem não pode sair do próprio bolso deles, apenas do que o que eles receberam. Imagine comprar um carro novinho, 0 quilômetro, e logo ele dá um problema que não é resolvido no prazo previsto em lei. Esse caso chegou ao STJ e a montadora vai ter que devolver o dinheiro pago pelo carro. O Código de Defesa do Consumidor prevê um prazo de 30 dias para corrigir defeito, sob pena de substituição do produto, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço. Segundo o advogado, não é todo defeito que se encaixa no prazo de 30 dias. Um defeito relacionado ao motor do automóvel, ou uma série de vazamentos de óleo, ou eventualmente um problema de câmbio, um problema mais grave que de fato o consumidor tenha ali privado da utilização do bem, aí sim estamos tratando dessa hipótese que, em não havendo a solução do problema no prazo de 30 dias, é concedido ao consumidor a restituição da quantia paga, abatimento no preço ou a substituição por outro produto. Mesmo um consumidor de Minas Gerais tendo direito, esse período não foi respeitado pela montadora Ford do Brasil. Por isso, ela vai ter que devolver o valor pago pelo cliente. Segundo o processo, o consumidor comprou o carro zero por R$ 55 mil, que apresentou ruídos e problemas na direção elétrica. Ele foi orientado a não usar o veículo até a troca das peças com defeito. Por causa da falta de peças no estoque da fabricante, o reparo só foi concluído 45 dias após a entrega do carro à assistência técnica. Em primeira instância, o magistrado afastou a responsabilidade da distribuidora de veículos e condenou a Ford a restituir ao cliente o valor de R$ 55 mil, além de fixar em R$ 5 mil a indenização por danos morais. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos. No STJ, os ministros da terceira turma restabeleceram parcialmente a decisão de primeira instância. A relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que, ao considerar mínima a extrapolação do prazo previsto no CDC, acabou reconhecendo que o veículo não teve o vício sanado no período de 30 dias, o que culmina no direito de restituição em favor do cliente. Os magistrados afastaram, no entanto, a condenação por danos morais porque não ficou comprovada a ocorrência de fato extraordinário que pudesse configurar abalo moral passível de indenização.
Os ministros da sexta turma restabeleceram a condenação por estupro de vulnerável de um homem que passou o órgão genital nas costas e nádegas de uma criança de 4 anos de idade. Ele foi condenado em primeira instância a 9 anos de prisão em regime fechado, mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reduziu a pena para 6 anos por entender que o crime ocorreu na modalidade tentada e não consumada. O relator, ministro Jorge Mussi, alterou a decisão de segunda instância para estupro na forma consumada. O ministro explicou que o acórdão estava em desacordo com o entendimento já consolidado pelo STJ sobre o tema. Na terceira turma, os ministros reconheceram a culpa exclusiva de um médico cirurgião que realizou uma cirurgia de vasectomia no lugar da cirurgia de fimose contratada pelo paciente. Na origem, o médico, o hospital e o plano de saúde haviam sido condenados solidariamente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 62 mil e ao custeio de uma cirurgia de reversão ao paciente que à época possuía 24 anos de idade. De forma unânime, o colegiado deu provimento aos recursos do hospital e do plano de saúde envolvidos, reconhecendo que o dever de indenizar é exclusivo do médico que cometeu erro grave em sua atuação. O STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanhe o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero semana que vem. Até lá!